Meu amigo e minha amiga, fica até o final nesse vídeo. Nós vamos explicar durante o vídeo por que nós escolhemos esse sistema e por que ele leva vantagem no nosso caso sobre os outros sistemas, inclusive os artesanais. E as informações desse vídeo vai ajudar você a escolher qual sistema é mais adequado para o seu caso, para a sua produção. Bem-vindo, meu amigo e minha amiga, em mais um vídeo aqui no canal da Roça, o canal da agricultura familiar, seu canal da agricultura sustentável. Eu sou Fernando Damasio e hoje nós vamos falar de irrigação. Qual tipo de irrigação é mais adequado para aquilo que eu vou plantar? Fernando, eu posso utilizar um sistema artesanal de irrigação, fazer meus aspersores em casa, fazer meus gotejadores em casa. Para a horta, qual é a irrigação que você me sugere? Para grãos, milho, feijão, qual tipo de irrigação eu posso utilizar? E na agrofloresta, qual irrigação eu devo utilizar? Tudo isso e muito mais nesse vídeo. Vem comigo! A presença dos nossos patinhos ali. A nossa horta está completamente desmontada, né? Nós fizemos uma pausa nesse momento para a gente poder fazer o trabalho de instalação da irrigação, aproveitando que o nosso principal cliente está de férias, que são as escolas, né? A gente vende aqui para merenda escolar, então nós aproveitamos esse período para instalar a irrigação. Você vai ver como pareceu um canteiro de obras, né? E aí nós mergulhamos nos materiais que a gente tinha disponível, seja aqui no YouTube, ou seja em outros locais, livros, revistas, conversamos com agrônomos e fomos decidindo qual seria o tipo de irrigação mais conveniente para esse nosso sistema, tá? Mas se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal, nós precisamos do seu apoio. Nós estamos aqui compartilhando com vocês anos de estudo, dedicação e teste aqui na nossa propriedade. E aí nós passamos com todo o carinho para você. Nós queremos que chegue ao maior número de pessoas possíveis que pretendem trabalhar com a produção agrícola de maneira regenerativa. Então nos ajude, se inscreva no nosso canal, acione o sininho da notificação para você não perder nenhum detalhe. Nos próximos vídeos nós vamos mostrar a reformulação, a retomada do trabalho na nossa horta. Deixa o seu like é muito importante para nós e compartilhe esse vídeo para amigos, famílias e pessoas interessadas no assunto. Pessoal, a gente pesquisou, como eu falei lá no início, né? Nós vimos vários sistemas artesanais. Nós não queremos aqui de maneira alguma desmerecer nenhum dos sistemas artesanais, mas a reflexão que a gente fez é que uma horta do porte da nossa para maior, trabalhar com sistemas artesanais, pode ser que a gente tenha muitos problemas, porque o que ocorre? Todos os nossos testes com sistemas artesanais requerem, toda vez que a gente liga a irrigação, que a gente fique observando durante todo o período de irrigação para poder estar regulando, desentupindo, algumas pessoas que não estão funcionando legal, um aramezinho que saiu do lugar, o canudinho que sacou. Então, os sistemas artesanais eles são muito bons, tá? Eu não estou aqui desmerecendo nenhum, mas eu penso que hortas de portes menores elas podem se beneficiar, porque você vai ter apenas algumas peças de irrigação e você não vai levar muito tempo para fazer essa correção diária no sistema. Para nós que temos 18 canteiros de 10 metros, mais fruteiras, mais agrofloresta e muitas outras coisas plantadas, nós optamos por trabalhar com a irrigação comercial, tá? Aquela que é feita na fábrica, porque o sistema é mais justo, ele tende a dar menos problema, menos entupimentos. Desentupir termina sendo um trabalho também mais fácil, porque nós vamos mostrar para vocês a nossa opção justamente desmontável e não tem muito travamento, então a gente pode ligar, dar uma olhada por cima e deixar o sistema trabalhando enquanto a gente cuida de outras atividades aqui na propriedade. Então esse foi o motivo da gente estar iniciando com esse tipo de sistema de irrigação. Mas nosso canal vai apresentar para vocês muitos outros sistemas de irrigação. Hoje nós vamos falar da microaspersão, que na nossa opinião, no nosso caso aqui, é o melhor sistema. Porque o que acontece? Vocês vêm eu falando constantemente que nós temos aqui um período chamado BR-OBRO,
que é um calor intenso. Todas as nossas plantas sofrem muito, porque de modo geral, as nossas plantas que a gente cultiva aqui na horticultura, mesmo que sejam de climas tropicais, elas não gostam, não suportam temperaturas acima de 30 graus, generalizando essas plantas, né? E algumas são até de clima temperado que foi se adaptando ao nosso clima. Então o que acontece? Quando a nossa temperatura chega a extremos de 35, 36, 38, 40 graus, essas plantas sofrem muito. A gente utiliza na microaspersão, como a água cai em forma de chuva, com microgotas, isso cria um microclima que pode favorecer a gente nesse período, tá bom? Então nós optamos pela microaspersão por causa disso. Fernando, mas dá certo a gente irrigar a horta com gotejamento? Dá certo sim, tá? Eu já fiz várias experiências, inclusive já fui gerente de fazenda na qual a gente utilizava o sistema de irrigação por gotejamento. Nessa nossa região aqui requer em uns períodos do ano que a gente complemente com 1 ou 2 regadores por canteiro. Entenda sempre canteiro 10 metros quadrados, tá, gente? A nossa medida é de 1 por 10 para os nossos canteiros. E aí a gente ia sempre completando no horário mais quente para que as plantas pudessem suportar esse calor. Agora, no nosso período úmido, a gente não tem tanto problema, então a gente praticamente não utiliza a irrigação por microaspersão. Utiliza somente a água dos peixes de forma manual e as chuvas, tá? Então, a quantidade de irrigação nesse período é bem menor, por isso a gente optou por esse momento, que para nós é um momento crucial. Nós estamos programando a produção do ano, nós paramos a horta, você vê, olha a situação da nossa horta, né? Você vê bastante mandioca, né? Que a gente vai tirar logo no início dos nossos trabalhos. Nós vamos retomar o plantio de coentro, cebola e alface, né? Que são as plantas que a gente cultiva em maior quantidade nos canteiros. E aí tem a abobrinha, mamão, a própria macaxeira. E estes são os produtos que a gente fornece para alimentação escolar. E aí nós produzimos outras variedades para terceiros que vêm até aqui comprar ou fazemos a entrega, tá bom? Hoje nós vamos nos concentrar no trabalho de irrigação. Você vai entender porque nós pegamos esse momento. Olha só como a nossa horta ficou parecendo um canteiro de obras. Realmente, gente, a gente teve que escavar. Nós tínhamos a sorte de ter esse cano, já que esse cano é um cano de 50 milímetros que vem de uma caixa d'água bastante distante. Ela fica em cima de morro. É uma caixa de 10 mil litros de água, né? E ela desce morro abaixo, ela está no mínimo a 20 metros de diferença aqui do nosso terreno. E aí a água vem por esse cano e ela passa por dentro do nosso terreno, né? Já que nós já tínhamos esse cano com esse calibre que suporta esse volume de água e com a altura dessa caixa d'água, com essa pressão, a gente optou por utilizar mesmo a força da gravidade para nossa irrigação. E todos os cálculos que a gente fez mostram que realmente vai sobrar água, né? Então nós vamos conseguir fazer rodar os nossos 24 aspersores de maneira satisfatória. Então nós vamos agora mostrar para vocês aqui as peças que nós vamos utilizar aqui para montar o nosso sistema de irrigação. Primeiro, nós vamos utilizar para adaptar na saída desse cano, né? Esse cano se encerra no final do meu terreno, foi providencial, né? Uma coisa de Deus. Passa aqui do início da construção das casas da agrovila do nosso assentamento. E aí nesse cano de 50 milímetros nós vamos colocar esse T de 50 milímetros com uma adaptação para 32 milímetros, tá? Nós vamos colocar esse T que tem 50 milímetros, né? Que é a espessura do cano, com essa saída adaptada para 25 milímetros. E aí, na ponta desse T, que já é um T com a rosca interna, nós vamos utilizar esse adaptador. E esse adaptador já vai ser o adaptador com capacidade de conectar na mangueira de polietileno. A mangueira de polietileno é de 25 milímetros, por isso que a gente reduz imediatamente de 50 milímetros para 25 milímetros, tá? E aí, como esse cano passa muito profundo, aqui nós medimos, tem pontos que a profundidade chega a 80 centímetros. Nós vamos colocar aqui um pedaço de mangueira de polietileno e um T. Nós vamos utilizar esse T
também que é específico para ser utilizado com essa mangueira de polietileno, sempre na mesma medida de 25 milímetros, que vai distribuir essa mangueira para um lado da horta e para o outro, né? Já que esse cano passa mais ou menos no meio da horta. E aí a gente vai poder ter uma vazão muito boa, porque cada saída dessa vai levar a 2 mangueiras com mais ou menos 20 metros de comprimento, 10 para cada lado, tá? E aí nós calculamos fazer em 4 pontos, né? Então nós vamos usar esses 4 T's. Cada T desse custou em torno de R$ 6,50. Esses adaptadores, os T's, custaram em torno de R$ 2,50 cada um. E aí, para cada saída, nós vamos utilizar esse registro, que também se adapta à mangueira de polietileno de 25 milímetros. Nós compramos tudo na mesma espessura, né? Por que, Fernando? Porque às vezes a gente está fazendo manutenção em um canteiro, estamos plantando, fazendo cobertura e o restante da horta irrigando, você pode fechar. Ou por algum motivo um canteiro pode estar desativado e você tem como fechar a água para esse canteiro, né? Cada registro desse em torno de R$ 2,50, então é um investimento que vale a pena para nos dar condições de trabalhar sem desperdiçar água, e também é muito ruim trabalhar se molhando, né? Você vai deixando as ferramentas pesadas, se for um trabalho de capina, fica difícil de executar o trabalho. Então vale a pena você ter em cada saída esses registros, tá? E nós vamos usar também no final da mangueira, para fechar as mangueiras, esse adaptadorzinho aqui, que faz com que a mangueira dobre, você encaixa ele e aí a água na mangueira de polietileno não vai sair no final. É o que vai dar a pressão total ao sistema, tá? Nós colocamos também um registro lá na entrada do sistema, onde fez a primeira curva, ali onde a gente identificou o início do nosso cano. Esse registro de 50 milímetros é que isola toda a tubulação que vai para dentro da propriedade, né? Então é necessário ter esse registro para que você tenha um controle total desse sistema. Caso quebre um cano, você tenha como fazer um reparo. Também apenas nesse registro você vai conseguir ligar todo o sistema e desligar todo o sistema. Então ele é realmente uma peça importante, tá? Esse registro nós vamos proteger, nós vamos utilizar esse recipiente, que é um recipiente de suplemento alimentar. Nós vamos cortar o fundo, cortar no formato, e aí na boca desse recipiente cabe certinho um cano de 100 milímetros. Então nós vamos colocar o cano de 100 milímetros e fechar com taps, né? Quando a gente precisar de abrir ou fechar o sistema, a gente abre manualmente com o taps, que não é colado, e abre ou fecha e faz o manejo. Isso é muito importante porque, como vai ficar dentro de uma parte baixa, pode acontecer de algum animal peçonhento estar ali dentro quando você colocar a mão. É importante manter fechado esse registro para a segurança dos trabalhadores e a sua segurança, tá? Nós vamos colocar esses aspersores com distância de 3 metros. O raio de abrangência de cada aspersor desse é em torno de 4 metros. Mas nós medimos aqui, a vazão da nossa água vai nos dar até um raio maior. Mas nós vamos colocar de 3 em 3 metros, porque o raio de água precisa se encontrar para que tenha uma molhação perfeita e não fique faixas mal molhadas, né? Então nós vamos fazer o seguinte: do início do canteiro até o primeiro aspersor 2 metros, assim nós vamos garantir que vai molhar bem, né? Nós vemos muitos plantios com problema nas bordas, porque às vezes a pessoa não considera uma boa molhação na borda toda, e a água tem que passar um pouco para poder molhar completo. E aí, a partir desse, nós vamos passar 3 metros e colocamos mais um aspersor, então 2 metros um, com 5 metros outro, distância de 3 do primeiro, e com 8 metros o terceiro aspersor. Esse aspersor que está a 8 metros do início do canteiro também está a 2 metros do final do canteiro, fazendo a mesma coisa que a gente teve o cuidado de fazer no início, colocando o aspersor um pouquinho mais próximo para garantir que toda a borda seja bem molhada. Nós colocamos esse aspersor numa lateral do canteiro, ele vai ter a capacidade de molhar 2 canteiros.
o canteiro que ele está aqui na lateral e o canteiro vizinho que está imediatamente ao lado dele, né? Então, nós temos aqui na nossa horta 16 canteiros, 8 canteiros de cada lado, tá? Então aqui nós precisamos colocar 4 linhas de aspersores de cada lado. Cada linha de aspersor dessa com 3 aspersores, tá certo? Então, 4 linhas, mais 4 linhas do outro lado, 8 linhas. 8 linhas, cada uma com 3 aspersores, 3 vezes 8, 24 aspersores. Esse é o aspersor que a gente resolveu utilizar, ele é um aspersor completamente desmontável, ele tem uma bailarina, tá? Que vai rodando. A gente pode retirar facilmente aqui, ó. Nós temos a bailarina. Olha por que a gente resolveu utilizar um comercial, porque é perfeito, né? Feito na forma, não tem muito problema de entupimento. A bailarina se encaixa nessa peça. E aqui, ó, tem um furinho, um orifício, que a gente consegue desentupir com facilidade. Foi isso que pesou muito quando a gente resolveu utilizar esse sistema, tá? Porque a gente pode retirar ele aqui do microtubo, né, ó. E geralmente soprando a gente desentope caso seja necessário, tá bom? Ó, essa pecinha aqui, os que a gente tentou fazer de forma artesanal, ó, como tá desentupido, tá? Os que nós tentamos fazer de forma artesanal, acontecia de mangueirinhas soltarem, às vezes entupirem, ser difícil desentupir. E aí a gente terminou optando por esse aqui, por uma questão mesmo de não ter mão de obra, não ter tempo suficiente para fazer toda essa revisão todos os dias. E aí nela tem esse microtubo, né? Vem esse microtubo. No final já vem com o adaptador, que vai ser colocado na mangueira de polietileno, tá? E aí ele já vem com essa hastezinha plástica, ó. Essa haste plástica já vem, ó, com local para encaixar. A gente passa aqui, passa aqui. É outra coisa prática, porque quando a gente utiliza madeira, isso aqui vai ter que ser substituído com frequência. E aí nesse caso aqui, apesar da gente não ser muito adepto ao plástico, né? Mas esse material aqui é um material de longa duração. A mangueira de polietileno ela é perfurada facilmente com essa ferramenta aqui que a gente chama de furador, tá? É só uma ferramenta com ferro um pouquinho amolado na ponta. A gente vai na mangueira de polietileno, faz o furo e encaixa. Meu amigo, de hoje é isso. A gente queria mostrar para vocês como foi o processo de escolha e de instalação do nosso sistema de irrigação e ajudar você a escolher o seu sistema de irrigação. Nesse processo também nós fomos falando durante os preços, eu vou mostrar agora para vocês o orçamento. Tá aí o nosso orçamento. Nós consideramos esse orçamento um bom orçamento porque o material que nós utilizamos é um material de longa duração. Vai ser utilizado durante anos. Para o tamanho da nossa horta, em 1 ou 2 meses a gente já vai conseguir liquidar esse investimento e nós vamos poder usar durante muitos anos. Então, é por isso que no nosso caso nós avaliamos que vale realmente muito a pena, tá? Nós vamos fazer, não esqueça, nós vamos retomar todo o trabalho da horta e vamos postar para você como fazer os canteiros, como adubar, como plantar as verduras. Não perca! Se você não é inscrito por aqui, se inscreva no nosso canal, deixe o sininho da notificação acionado, toda vez que a gente postar um vídeo você será notificado. Deixe o seu like é muito importante para nós e compartilhe esse vídeo com amigos, com família, com todas as pessoas interessadas no assunto. Muito obrigado e um abraço a todos!